João 14, Evangelho de João, no capítulo 14. Nós vamos pegar aí o 23, que aí nós pegamos aqui Deus do início, né? A resposta de Jesus. Amém? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações e nem se atemorize. A gente está vendo Jesus Cristo dando aqui deixando as suas últimas palavras que eu falo assim com ele aqui na terra, né? Em pessoa, né? Porque num tempo não muito distante, ele vai subir para ir retomar o seu trono de glória. Aqui no versículo 13, a gente vai ver os discípulos meio entristecidos, porque sabe que Jesus vai partir. Por isso que ele vai dizer no capítulo 14, do versículo 1, não se turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Ele faz 3 pedidos aqui nesse versículo 1. O primeiro é, não se turbe os vossos corações. O terceiro é, crede em Deus. O segundo é, crede em Deus. E o terceiro é, também em mim. A gente vê o que Jesus está dizendo para eles. E logo após, aí no versículo 2, vai vir a promessa, versículo 2 e 3, não é isso? Na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou-vos preparar lugar. Isso é uma promessa. Eu estou indo, vou preparar lugar para vocês. Lá na casa de meu Pai tem morada com abundância. Então vocês não precisam ficar tristes, não. Daqui a por um pouco de mais de tempo, vocês não vão me ver. Mas também vão estar comigo em tempos futuros. Aí a gente vê Jesus Cristo trazendo aí uma série de instrução, do versículo 5, até aí aonde a gente leu. E tem uma outra promessa também, do versículo 16, que é a descida do Espírito Santo, que ele está nos dizendo aí, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Nesse versículo 14, a gente vê 3 petições de Jesus, e dali para frente, é promessa. Você vai ver a próxima petição de Jesus, vai ser aí do versículo, aproximadamente entre o versículo 21 até o 24.
que ele vai falar para nós não se misturar com este mundo, que são os próximos pedidos. Mas se você ver, analisar bem, você vai ver que nesse capítulo 14 mais é promessa. Olha, no versículo 16, eu rogarei ao meu Pai e ele vos dará outro Consolador. Então ele está prometendo. Glória a Deus, aleluia. Consolador. No versículo, no versículo 2, ele está dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. Promessa de nós um dia estar com ele, dele levar para ele mesmo, dele nos levar para ele mesmo, para que fique convosco para sempre. No versículo 16, promessa. No versículo 17, o Espírito de verdade, promessa. Muito obrigado. No versículo 17, promessa. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Isso é prioridade. Isso não é para qualquer um, não, irmãos. Embora Jesus Cristo não faz a exceção de ninguém, mas ele faz a separação de quem é seu, de quem quer que seja dele, né? Ele faz a separação da pessoa que quer ser de Jesus. Eu já até falei aqui outra vez, em outros tempos, em outras mensagens, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eis a questão, quem quer Jesus? Eis a questão. Amar, Deus ama todos. Mas para salvar, só salva quem quer Jesus. Para ser salvo, amar, Deus amou e enviou seu Filho. Agora, para salvar no sangue do Cordeiro, é quem aceita, quem quer é Jesus. Veja que ele faz aqui uma grande separação, no versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber. Porque não vê e nem conhece. Agora, os que aceitam Jesus conseguem ver e o conhecem. Aleluia. Tem um mistério muito grande por detrás dessa passagem aqui. E vamos lá. Porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vamos fazer uma análise aqui lá no Velho Testamento. Essa palavra aqui no versículo 17, porque habita convosco e estará em vós. Esse habitar convosco é diferente de ainda estar em nós. Aí vai dizer, e estará em vós. Estará em vós. Jesus está dizendo, olha, quando eu subir para o meu Pai, Ele vai deixar de habitar convosco para fazer moradia em vós. Então Jesus já faz uma diferença. Jesus está dizendo, olha, esse Espírito aqui, ele vai habitar em vocês. Mas no mundo não. No mundo não. É diferença. Ele já está fazendo aí, para quem não fala que Jesus veio para salvar o mundo inteiro. Literalmente, ele veio para salvar o mundo inteiro. Mas para salvar aquele que o recebe ele. Aquele que o recebe ele. Aí diz no versículo 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Jesus está falando dos discípulos, tá? É para vós, não é para o mundo. É para os que estão nele. Glória a Deus, aleluia. É para os que o Espírito Santo habita nele. Aleluia.
Isso tem uma importância tão grande que Paulo vai falar sobre isso. Que Paulo falou, vós que não tem o Espírito de Deus, pois começa a buscar. Porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir até Jesus. É o Espírito Santo que vai fazer cumprir em nossa vida o que está no versículo 26. Lembrar de tudo quanto Jesus nos ensinou. No versículo 23, está aí mais uma outra separação, uma diferença, que ele vai dizer, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele morada. O pior erro do ser humano é achar que Jesus Cristo padeceu na cruz, passou o que passou, para ele se deleitar e viver a vida dele do jeito que quer. As coisas de Deus, tudo com ordem e decência, disse o apóstolo Paulo. Ordem e decência. Tanto com a ordem tão bem cronogramada, que se você observar bem, desde o nascimento de Jesus, Jesus vem ensinando, para ninguém ser pego de surpresa. Jesus vem orientando. Tanto é que Maria e José vai embora e deixa Jesus para trás, quando se percebe, já está a caminho de casa, da onde deixou Jesus, voltou correndo, chega lá, Jesus está lá ensinando os escribas. Meu filho, o que você está fazendo? Mãe, me convém tratar dos negócios de meu pai. Ensinando. Orientando. E veremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Jesus está dizendo, ouviu a minha palavra, me ama, ele guarda e vive. Porque não tem como você dizer que guarda a palavra do Senhor, se não vive ela. Eu já falei que eu quero repetir. O dia em que eu ouvi a palavra do Senhor Jesus Cristo, que foi pregada de um jeito que falou comigo, me acertou de tal maneira, eu falei, não, se eu não aceitar Jesus, eu sou um cara muito covarde. Eu falei dentro do meu coração. Eu falei, eu sou uma pessoa muito covarde, eu pensei comigo. Do meu jeito lá, falei, esse homem morreu por mim, esse homem, pensando comigo, esse homem morreu por mim lá na cruz. Padeceu por mim, eu estou aqui vivendo a vida alheia. Não, precisa de tomar uma posição. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Se você observar aqui, a ordem de essência é tão correta que Jesus, em hipótese nenhuma, se coloca acima do Pai. Ele não se coloca acima de Deus. Mas ele se coloca, não, as palavras que eu estou pregando é do meu Pai. Mas quem vê a mim também vê o meu Pai. Agora, Paulo vai fazer uma comparação? Não. Vai falar uma afirmativa. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Fomos comprados com o sangue do Cordeiro e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, para sermos salvos, Cristo tem que viver em nós. Se Cristo viver em nós, como é que nós vamos subir? Se as promessas dele não cumprir em nossa vida, é impossível isso acontecer. Se não guardar a palavra do Senhor, fica um pouco ainda mais complicado. Mas, de tudo esse versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
Então, nós vamos fazer uma análise aqui nessa frase. Aquele Espírito, o Consolador, que o Pai enviará, esse ensinará. Tem uma coisa que muitas pessoas custam entender. Por que um crente que teme a Deus, cheio do poder de Deus, ele não vive sua vida de qualquer maneira? A pessoa comum não entende. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ensina o que nós devemos fazer. O Espírito Santo nos ensina como que se deve vestir. Pedro disse assim: e as mulheres que usam um traje honesto, com pudor, de um espírito manso. Olha, de um espírito manso. Ou seja, quem nos conduz é o Espírito Santo. Quem nos ensina é o Espírito Santo. Nós lemos aqui em Timóteo. O que Paulo disse a Timóteo? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de temor e de moderação. Glória a Deus. Vou contar aqui algumas coisas que o Espírito nos dá. Temor, fortaleza, amor, moderação. Tudo dentro desse versículo 7 de 2 Timóteo capítulo 1. Temor, fortaleza, amor, moderação. Temor significa princípio da sabedoria. Fortaleza, força. Nos ajuda. Nós, sem a força do Espírito Santo, nós não conseguimos rejeitar as nossas próprias vontades. Sem a força do Espírito Santo, nós não conseguimos rejeitar as ofertas do adversário na nossa vida. Fortaleza. Amor. Temos amor pelo próximo. Pensamos no nosso irmão. Compadecemos dele. Enxergamos as necessidades que ele precisa. Às vezes, na cabeça de muitos, entende que para amar o nosso próximo, tem que chegar com a carreta de dinheiro e despejar lá no quintal dele. Não. Campanha de oração em favor da vida do sujeito é amor. Você paga um preço pelas madrugadas em favor de uma pessoa, é amor. Você está pedindo Deus para compadecer daquela alma. Tem pessoa que em outro tempo vivia tão aprofundado nas drogas, nunca achou que seria capaz de sair dessa vida, mas por intermédio da oração de um irmão, Deus fez a obra na vida dele. E moderação. Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra e a luz deste mundo. Jesus está dizendo: vocês são sal, porque se deixar só pelo mundo, vocês só comem açúcar. Então vamos moderar o negócio aqui. Vai ser diferente. Vós sois luz, porque precisa de clarear em meio às trevas. Precisa de dar exemplo de que há um Cristo que padeceu na cruz por amor a vós, para salvar um povo diferente. Glória a Deus. Diferença. Malaquias disse: vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve e quem não serve a Deus. É luz, é diferente. Quando Jesus se refere que vós sois a luz do mundo, Jesus não está dizendo vocês são uma lamparina, uma tocha acesa aí, não. Não. É exemplo. Né? O Espírito Santo, Consolador, que nos ensinará. Nós vamos pegar aqui um grande exemplo
Está aí profeta Samuel, cheio do Espírito Santo de Deus. O homem orientava os reis. Por intermédio de quem? O Espírito Santo. Vamos pegar aqui Saul, perdeu o Espírito Santo de Deus, o que acontecia com ele? Satanás vinha perturbar o sujeito. Satanás vinha perturbar o sujeito. E se uma pessoa, se uma igreja perde o Espírito Santo de Deus, em vez de haver a legalidade para a santidade, a legalidade para a sujeira. Porque eu não tenho o Espírito Santo para instruir, para ensinar. O sujeito pode ser cheio de letra, mas se não tem o Espírito Santo, o que adiantou? Eu falo isso, sabe por quê? Porque é o seguinte, se nós pegar aqui, eu sempre uso essa igreja, chamada igreja de Laodiceia, porque um dos maiores exemplos de queda está aí. Jesus estava lá de fora desta igreja. Pois se nem Jesus está dentro da igreja, imagina o Espírito Santo. E o que tinha lá? Nudismo, soberba, grandeza. Eles enchem a boca e diz: rico estou enriquecido e de nada tenho falta. Está faltando alguma coisa dentro dessa igreja? Está faltando. Então, aonde não há o Espírito Santo de Deus, há legalidade para a ação do adversário. O Espírito Santo não está ensinando. Se é Ele que nos ensina, se é Ele que nos corrige. Eu estou indo para um caminho aqui, daí a pouco você já sente que o corpo fica meio estranho. Daí a pouco também até surge um profeta para falar para você não ir para tal lugar. O trem começa a dar tudo errado. É Deus comunicando alguma coisa. Vai falar e vai tocar algo no seu coração, você vai sentir que o caminho não é esse. É o Espírito Santo te mostrando que essa não é a vontade do Senhor. Essa não é a vontade de Deus. Nós vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui outro assunto importante, que mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vai fazer duas coisas aqui nesse versículo, de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse versículo. Ele faz muito mais, mas o que eu estou dizendo apenas dentro desse versículo aqui até então. Versículo 26. O primeiro é nos ensinar. O segundo é lembrar de tudo quanto Ele tem nos ensinado, que Ele tem falado. Então, além do Espírito Santo nos ensinar, Ele também nos faz lembrar da palavra do Senhor Jesus Cristo. Faz lembrar. Está escrito: e faz lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Adultério é pecado. Se o homem está cheio do poder de Deus, se ele ignorar, se ele tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está dizendo para ele que é pecado, mas ele insiste, como que vai fazer no final das contas? O acerto de conta dele com Deus vai ser muito grande. Se você fizer uma análise em Apocalipse, no juízo final, Apocalipse 20, você vai ver que Jesus Cristo, o julgamento final ali, o juízo final, a Bíblia não mostra um julgamento para as coisas, para o ímpio. Quer ver? Vamos ver aqui.
O juízo final, versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja a presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu ao mar os mortos que nele haviam. E a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqueles, presta atenção, versículo 15. Aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Se Jesus Cristo está nos dizendo aqui em João 14, acerca de quem ama Ele, guardará a palavra dele, e quem não ama também não guarda a palavra dele, isso é óbvio e notório que o nome do sujeito não está escrito no livro da vida. Se você fizer uma observação nesse último versículo 15, e que ele, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. A gente vê no versículo 12 e 13, que cada um aqui foi julgado segundo as suas obras. Mas os que não foi achado escrito no livro da vida, obrigado, tinha água aqui, mas obrigado. Eita. Que cada um aqui, segundo as obras deles, foram lançados no lago de fogo. Mas agora, os que não foram achados escritos no livro da vida, isso aqui é importante. Para você que ainda não confessou Jesus, não tomou posição na sua vida, comece a fazer isso hoje, a partir de hoje. Porque isso aqui é muito sério. Porque no versículo 12, no versículo 13 e no versículo 14, ele fez menção de dizer que cada um foi lançado no lago de fogo, de acordo com as suas obras. Mas os que não foram achados escritos no livro da vida, simplesmente foi lançado no lago de fogo. Não teve nem conversa com eles. Está aí, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Já nos outros versículos ele falou, olha, cada um foi lançado de acordo com as suas obras, os seus mal feitos, os seus mal, blá, 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 blá. Por aí vai sucessivamente. Mas agora os outros que não foram achados escritos no livro da vida, simplesmente foi lançado no lago de fogo. A Bíblia não nos dá um exemplo, olha, e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, esses daqui foi julgado segundo as suas obras e lançado no lago de fogo. Não teve essa palavra, foi julgado segundo as suas obras. Não, foi simplesmente lançado no lago de fogo. Fazendo uma análise dentro deste versículo aqui, a gente vai ver, e analisando o versículo 14, o versículo 13 e 12, que todos ali foram lançados, até Satanás foi lançado no lago de fogo, de acordo com sua obra, né? Os outros pecadores, mundos, terra, que confessaram a Jesus, de acordo com a gente vê que, deixa entender que até os que confessaram a Jesus, mas que praticaram suas iniquidades, ele foi julgado, analisado a sua obra, mas foi lançado no lago de fogo, de acordo com as suas obras. E aqui, a gente faz uma análise que para Jesus, parece que não entender pelo que o versículo nos deixou entender, é que o quê? Que se não foi achado escrito no livro da vida, não tem conversa. Não tem conversa. E esse é aquele Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o Jesus, que é o mesmo Jesus, que é o Jesus de amor, é também fogo consumidor. Que o mesmo Jesus que padeceu na cruz para nos dar a salvação, é
é o mesmo que está condenando a muitos aqui. O lago de fogo. Agora, Jesus é ruim? Não. É porque não guardaram a palavra do Senhor Jesus. Ué. É porque não guardaram a palavra do Senhor Jesus. Dando continuidade aqui. Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus falou de arrebatamento, o Espírito Santo nos faz lembrar disso. Jesus nos falou de fornicação, o Espírito Santo nos faz lembrar disso. Jesus nos ensinou a orar, o Espírito Santo nos faz lembrar disso. Jejuar, o Espírito Santo nos faz lembrar disso. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e das mais coisas Deus lhe acrescentará. O Espírito Santo nos faz lembrar disso. Agora, você acha que uma pessoa, vamos falar aqui da igreja no modo geral, uma pessoa que tem conhecimento da palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor, mas dedica mais a sua vida às coisas financeiras, bens materiais dessa terra, você acha que o Espírito Santo não traz a memória dele que ele tem que buscar primeiro o reino de Deus? É óbvio que traz a memória dele. É óbvio. O Espírito Santo sempre nos faz lembrar. Sempre nos faz lembrar de tudo quanto Jesus. Pode ser que às vezes nós porque nós não conhecemos, pelo menos eu nunca li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e nunca li toda também o Novo Testamento todinho. Nunca li. Mas pelo menos o pouco que eu já li, que eu já ouvi pregar, que eu conheço, nos meus dias, eu estou lembrando de tudo quanto Jesus falou. Jesus lembra. Dependendo da pessoa, que você for pregar tais mensagens, você é visto até mesmo como extremista. Mas está ele que não sabe que a porta é bem estreita. Está ele que não sabe que o caminho é bem apertado. Quer dizer, não sabe não, né? Ele sabe, né? Mas às vezes, como diz Paulo, como diz Pedro, somos ignorantes. Às vezes a pessoa é ignorante. Ele sabe que há um Jesus que padeceu na cruz. Ele sabe que há um Deus lá no céu. Ele sabe que há um tempo em que essa terra vai findar. E ele vê as profecias se cumprindo. Mas muitas das vezes ele opta em insistir nos seus caminhos errôneos. Mesmo ouvindo a verdade. Tem uns que você vai pregar para eles, né, desviado da presença de Deus, e ele começa a pregar para você. Aí no último dia está contando com a salvação. Eu sinto muito. Sinto muito se ele não tomar posição antes. Um grande exemplo disso, de que o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar das coisas do Senhor, um exemplo disso está aí. Aquele filho pródigo. Quando ele estava lá no chiqueiro, lá desejando comer a bolota de porco, o que ele lembrava? Lá na casa do meu pai, o jornaleiro lá tem abundância de pão. Não, irei ter com meu pai. Isso daí é um exemplo. É um exemplo muito grande para nós. Uma coisa não entra na minha cabeça de jeito nenhum. É lógico que nós todos, eu sempre falo, nós todos temos fraqueza. Nossa carne, ela é fraca, né? Há situações na nossa vida que passamos que nos aflige de uma forma exagerada.
Mas eu não consigo me ver fora do Evangelho de Cristo. Eu não consigo me ver. Por mais que seja... Hoje eu estava lá no meu serviço pensando, o tamanho da perseguição que eu passei lá no meu serviço por ser pastor. O que eu passei ali não foi brincadeira. Hoje eu estava pensando comigo, falei, Jesus amado, como eu te amo, viu? Estou me exaltando em cima da desgraça dos outros, não. Mas a empresa trocou praticamente quase todos os funcionários da empresa. Todos que saíram, foram todos que me perseguiram. Jesus, Ele cuida da gente. Eu fico pensando, outro erro muito grande do ser humano, de alguns seres humanos, em achar que servir a Jesus, Jesus Cristo vai vir descabelar o seu inimigo e botar ele para quebrar e esmiuçar. Não, não vai, isso não vai acontecer. O nome de Jesus vai ser glorificado, não a nós. É o nome de Jesus. Jesus Cristo diz, olha, por amor ao meu nome vos padecerão perseguições, sofrerão as aflições, mas tem de bom ânimo. E hoje eu lá pensando nisso, falei, Jesus, o Senhor é bom demais, o Senhor é muito bom. Eu dou glória a Deus, Senhor, mas eu oro para o Senhor libertar todos eles. Todos eles. Liberta eles, em nome de Jesus. Liberta eles. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Voltando aqui, estou encerrando. Eu acho muito complicado, eu acho muito difícil uma pessoa afastar do Evangelho e Jesus não dá nenhum alerta para ela antes. Eu acho que isso não existe. Não existe. Jesus sempre vai dar uma mensagem, vai pregar algo, alguém vai louvar um hino, vai louvar a Deus com um hino, essa mensagem, algo vai falar com essa pessoa. Não tem como. Pastor, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas Jesus não quer que você saia. Pastor, eu ainda não consigo discernir a voz de Deus, mas tem uma mensagem sendo pregada para você aqui hoje. Tem um hino, louvando a Deus, está falando com você. Grande, o meu Deus é grande. Né? O que isso está querendo dizer? Deus é grande. É grande em poder, grande em força, grande, exagerado de grande nosso Deus. Né? Óbvio que Jesus Cristo não quer que nenhum de nós padeça, mas que todos nós tenham salvação. Todos. Bom é que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. O objetivo do Senhor Jesus é salvar todos. Mas como a gente viu, uma vez eu vi um abençoado falar, e eu não vou citar o nome dele, não, por respeito à pessoa dele, que ele, né, em nome de Jesus, creio que Deus vai dar sabedoria a ele. Ele falou assim que Jesus já salvou o mundo inteiro, está todo mundo salvo. Só que muitos não vão ter obra, não vão ter galardão. Para você ver. Sendo que a minha Bíblia, eu não sei a sua, mas pelo menos a minha, né, em Apocalipse 20, versículo 15, está falando que o que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então você já vê aí que não é bem assim, né? Então a gente vê que não é bem assim. E muitas das vezes, muitas pessoas seguem a cabeça de uma pessoa já meio que perturbada, precisando de aprender, enquanto está querendo ensinar, precisando de aprender. E está querendo ensinar. Porque tem pessoas que querem saber mais que o Espírito Santo. Quer saber mais que Deus. Ele não ouve para depois falar. Ele quer falar antes de ouvir o próprio Deus. Talvez Deus quer uma mensagem para ele e ele quer falar. Talvez Deus tenha uma mensagem para ele. Tem momento de estruturação, mas ele quer estar na frente da guerra achando que aguenta o combate. Está no momento de se levantar, mas ele quer carregar o outro. Há um tempo para tudo embaixo desse céu. Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para tudo debaixo desse céu.
Houve-se um tempo em que eu ficava todos os dias numa cadeira igual essa aí, sentado, ouvindo, aprendendo, e eu com a minha canetinha rabiscando os papéis, escrevendo, anotando os versículos que o pastor pregava, e assim lá vai eu. Até hoje, no culto de doutrina pastoral lá no Jatobá, eu estou lá com a minha canetinha, irmãos, ó. Onde é que eu vou? Eu levo comigo, estou indo ouvir a palavra do Senhor, o sujeito está lá pregando, eu estou sempre aprendendo. Sempre estou buscando informação na minha faculdade mental, da palavra de Deus. Então, momento de muitos está aprendendo, ele quer ensinar, quer instruir. Muitas das vezes nessa pressa de querer ensinar, não estou bandindo ninguém de ensinar. Cada um, né, ensina, se você sabe, ensina mesmo, vai na fé. Mas alguns que às vezes ensinam as coisas erradas, foi o caso do abençoado, né, que disse que o mundo inteiro já estava salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E assim vai sucessivamente. Se você quer tirar um exemplo, ver que a pessoa está na sua fase de aprendizado e não de ensinar, é aquela pessoa que você tenta falar, ela não deixa você falar. Ela te corta você, que só quer falar. Isso mostra que as emoções dela estão muito altas. Ela não tem domínio nem sobre as suas emoções. Como vou ensinar? Né? As emoções estão altas, então ela atropela você, não te ouve e quer ensinar. Não tem domínio sobre si próprio. E uma das coisas que particularmente eu penso, que para uma pessoa ensinar, ela tem que ter domínio próprio. Ela tem que ter domínio das suas emoções. E de acordo com as Escrituras Sagradas, é melhor ouvir do que falar. Né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.